Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje é dia 28 de julho do ano de 2023, final de semana, começando. Hoje é sexta-feira, agora são 18 horas e 48 minutos. A paz de Deus a todos, um excelente final de semana, um excelente final de sexta-feira, né? Faz, acho que faz, não sei quanto tempo faz que eu não faço um vídeo aqui. Faz poucos dias, mas já pelo tanto que eu faço sentado aqui nessa cadeira aqui, né, nesse local, já faz uns 2 ou 3 dias que eu acredito que não faço vídeo aqui, né? Bom, fazendo esse vídeo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre as coisas do céu, as coisas de Deus ou as coisas daqui, né? Não sei bem, fazer alguns comentários, algumas análises a respeito de tudo que venho falando no tempo, né? Já tem um tempo que eu venho falando algumas coisas. Algumas pessoas até já chegaram para mim e falaram: você é profeta, você é isso, você é aquilo. Eu não me denomino nada disso, não vejo assim, né? Mas é claro que nós seres humanos e seres espirituais, adquirimos uns dons, né? O dom nós vamos adquirindo com o tempo, com o manuseio da vida, né? Experiência de vida, você vai adquirindo algum dom da vida, né? Da vida humana. Com o manuseio e experiência da vida espiritual, você vai adquirindo também dom espiritual, né? No tocante às coisas espirituais, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa vivida, né? Bem vivida, tenho uma certa experiência, né? Uma relação com Deus também, não mais e não menos de que ninguém. Eu acho que cada um tem a sua relação, cada um, mas passa carro demais aqui, gente, esse horário, nossa, cada um tem a sua intimidade com Deus, cada um tem a sua necessidade de relacionamento com Deus. É ruim demais fazer vídeo assim. Nossa, não para um segundo, ó. É um carro atrás do outro. Nossa, ruim demais, muito ruim mesmo, né? Isso atrapalha a concentração, né? Você vê, ó, não para tempo, o tempo todinho passando carro nesse horário, né? E, e sei lá, às vezes o barulho me atrapalha a concentração. Então cada um tem a sua necessidade, cada um busca Deus da sua forma, dentro das suas necessidades, né? E acaba adquirindo os seus dons, né? Uns têm uns dons de orar, outros têm dom de levantar da oração apenas quando Deus se manifesta. Enfim, são diversos tipos de dons, né? Agora, eu é, adquiri o meu relacionamento também com Deus por conta da minha necessidade de vida, minha busca ao Senhor. E eu, né, muitas coisas que eu falo acontece, né? Acontece. Se isso é uma profecia, é, pode ser uma profecia, pode ser, né? Eu não gosto muito disso porque eu sou extremamente, eu vou dizer até mesmo extremamente, contra. Eu não sei se a palavra certa é contra, mas eu tenho uma eu gosto de um sinal de alerta, né? Uma luz amarela nesse assunto de profecia, né? Porque eu não sou muito favorável, quase nada favorável, de profecias no meio do povo. Você ir para culto para ficar recebendo profecias. Eu não sou a favor disso. Eu acho que inclusive está lá em Deuteronômio 20, 18, salvo engano, a respeito disso, né? A respeito daqueles que profetizam sem ser a vontade de Deus, né? Que Deus, ele abomina isso daí. Ele diz que aquele que fala aquele que proficia algo que não foi Deus que determinou, que mandou fazer, esse
a, condena, a condenação dele é a morte, né? Agora, que tipo de morte é essa? A gente não sabe o que Deus, né? Naquele tempo lá, no passado, quando escreveu aquilo, poderia ser uma morte é, pelos inimigos, né? Hoje, a morte, hoje, quem é que pode chegar aqui e sair matando alguém? Quem pode, as pessoas podem até pegar uma arma e atirar em alguém, né? Mas vai sofrer as sanções da lei, os problemas da lei. Naquele tempo, quem prendia quem, né? Então, hoje precisa ver que morte que é essa. Precisa, aí tem algo para a gente discernir, né? Para a gente interpretar que tipo de morte é essa. Então pode ser um desprezo, algo que Deus, um desprezo de Deus, né? Na vida daquela pessoa. Eu não ouço mais, né? Tipo, Deus não ouve mais a oração, o clamor daquela pessoa. E quando Deus não ouve mais a nosso clamor, é a mesma coisa que morte. É a mesma coisa que morte. Eu cheguei, teve uma época que um determinado pregador chegou a falar para mim que Deus iria se calar para mim, porque eu não estava escutando o que ele pregava, né? Ele disse que Deus iria se calar para mim, né? Que eu não ouviria a voz de Deus, olha, né? E eu acho um absurdo isso, né? Isso é um absurdo, né? Então, hoje tem muita gente que isso é uma profecia, né? Ele profetizou isso, né? E o que Deus fez foi me ouvir, né? Não porque eu sou alguma coisa, porque não. Deus me ouviu por causa da sua muita misericórdia de mim, a piedade que Ele tem de mim, né? De mim e de nós todos. É por isso que Ele me ouviu. Agora, quando vamos supor, eu sei que falar em nome de Deus é errado, eu sei disso, né? Que eu vou aqui, eu vou falar em nome de Deus alguma coisa, é errado, né? Eu tenho uma consciência disso, eu vou lá e faço. Aí é perigoso isso, é perigoso. Aí realmente Deus, ele pode se apartar de nós, ele pode se apartar. Então eu tenho muito medo desse negócio de ficar falando de profecia, sabe? Ah, esse aí é profeta. Profeta onde? Né? Profeta se Deus mandar fazer, né? Agora, algumas coisas que eu falei, no meu sentimento, aquilo que eu sentia né? Eu falei e aconteceu. Ou melhor, acontece. Está acontecendo, né? Algumas coisas. E agora muitos... teve gente que afirmou, né? Alguns acontecimentos na minha vida que eu tinha certeza absoluta que não iria ocorrer, né? Sabe por quê? Porque não tinha esse interesse meu, né? Sabe por quê? Se Deus, ele quiser, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, né? Eu posso até fundamentar isso na palavra de Deus, né? Posso fundamentar, mas isso aí vai dar trabalho, né? E eu vou ter que buscar também, mas eu posso fundamentar. Mas vamos falar hoje, logo e direto, objetivo, né? Hoje, nos dias que nós vivemos, aqueles que vão trabalhar para Deus, que vão fazer alguma coisa para Deus, que Deus chama para alguma coisa, ele vai se ele quiser. Não tem mais imposição. Hoje não há mais imposição de nada. Vem para cá que aqui você vai. Não, é se ele quiser, né? Então, na minha vida, eu nunca quis, na verdade, nunca tive interesse dessas coisas, né? De ter um título, de se participar de nunca tive. Até porque eu acho que, embora isso é bem relativo, né? É muito relativo, porque tem muitos dos servos de Deus aí, se você for ver na história da Bíblia, teve problemas gravíssimos e Deus tirou virou o cativeiro daquela pessoa e fez ele se tornar um homem de Deus, um homem, né? Agora, eu penso assim, eu acho que primeiramente eu não me vejo nesse assunto, sabe? Muitos falaram até que eu iria abrir uma igreja. Muitos não. Eu ouvi dizer que eu iria abrir uma igreja, né?
que eu tinha interesse nisso, em abrir uma igreja, não sei o que. Eu acho que não. Primeiramente, eu nunca tive esse desejo de abrir igreja. Primeiro porque eu acho que a igreja, as igrejas, e tem gente que acha, acredita que eu torço por isso. Eu tenho a certeza que tem gente que acredita que eu torço por isso, né? A gente só tem que ter o pé no chão, sabe? Então, eu tenho a certeza absoluta que os dias das igrejas estão contados. Os dias estão contados. Segundo, as igrejas, elas deixaram de ser o que ela deveria ser, né? Terceiro, né, eu acho que a, a obra que Deus vai fazer agora no meio das pessoas, no meio daqueles que Ele chamou, no meio daqueles, e não é todos, é um percentual, né? A obra é uma obra de conversão interna, gradativa, não é nada, toque, apertei aqui o botão, já está convertido, não, não é isso, né? Mas agora nós estamos vivendo uma transformação interna, interior, sentimental, espiritual das pessoas. Eu acho que agora o caminho é esse, não haverá mais um avivamento religioso, né? Um avivamento de portas de igrejas, de nomenclaturas, né? A igreja X, Y, não haverá mais isso, né? Eu acho que agora é o homem, a pessoa, é transformação. Cada vez mais vai estreitar esse laço. As pessoas que estão lá dentro, eu falei isso hoje, né? As pessoas que estão dentro das igrejas, elas vão, eu nem vou repetir isso aqui só para terminar isso aí. Elas vão se modificando, né? As portas vão se fechando, as pessoas vão se transformando no verdadeiro adorador de Deus, né? No verdadeiro adorador de Deus. E aí vai viver essa vida de adorador de Deus, né? Seguidor de Jesus Cristo, imitador de Jesus Cristo, né? Vai viver. E aí vai se transformando dia a dia, dia a dia. Dias mais. Tem dias que a pessoa ela vai retroceder, tem dias que vai. Só que o tempo, Deus vai abreviar os tempos. Porque senão, não consegue. A carne, né? A nossa carne, ela tem limitações. A nossa carne, ela tem limitações. Se Deus não abreviar, né? Muitos falam assim, Deus já está abreviando os tempos. Eu acredito também que Deus está abreviando os tempos. Mas o que Deus realmente quis dizer é o que vai vir agora para frente, né? Abreviar os tempos que vem para frente aí. Porque nesses tempos que vai vir para frente, né? Se Deus não abreviar, a nossa carne, ela não aguenta, né? Nós vamos retroceder muito, né? E não vamos conseguir uma estatura perfeita espiritual, né? Então, muitos falavam lá atrás, mas eu repetindo aqui, né, que eu iria abrir, nunca tive intenção de abrir uma igreja, jamais abri uma igreja, mas sempre tive uma vocação, né? Algo sempre me sinalizou, né? Eu lembro de um culto que eu fui há muitos anos atrás, isso tem beirando aí seus 20 anos, né? Esse culto ali numa região, foi... Eu vou até falar o nome do pregador, eu vou falar o nome desse pregador, que eu guardei isso, né? Eu guardei essa palavra, eu tenho certeza que ele falou comigo, isso tem 20 anos. Foi numa igreja chamada Cidade Intercap, o cooperador, irmão Edivaldo. Eu acho que ele era começo ali do ministério dele. Não, ele não era sequer cooperador oficial, ele era cooperador de jovens, se eu não me engano, se eu não estiver errado, porque o ancião que eu de hoje que era o cooperador de lá, né? E ele falava assim, tô vendo, né, você no futuro, tu vai, assim, a palavra é extensa, falava assim, tu vai ser, a tua embarcação, tu será o capitão dela, nessa tua embarcação tu vai sair cuidando de pessoas, né? Muitos estão achando muitos podem achar que é isso, que é aquilo, que é um cargo ali, que é não sei o que, não, é um ministério diferente. Tem uma outra palavra que Deus mandou na minha comum, só que Deus mandou essa palavra também, né, em outros lugares para mim.
E mandou foi para mim. Eu não tenho nem dúvida, isso também tem lá seus 20 anos, isso daí. Tem alguém aqui dentro que tem um dom diferente. Tem um dom diferente. Lá na frente, Deus vai fazer esse dom nascer, alguma coisa assim. Então, foi para mim essa palavra. E eu sempre senti esse chamado, né? Que Deus tinha alguma coisa para me fazer. Mas eu nunca nunca tive. Até porque eu acho que eu não tenho um dom para isso. O que esses homens de igreja, esses líderes de igreja quer outra coisa, não quer o que é aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é importante, que é cuidar de pessoas. É cuidar de pessoas e não ficar pregando para ver, vou profetizar aqui para ver se acontece alguma coisa com alguém. Eu vou fazer isso aqui. Não é isso aí que eu quero para mim, né? É estar lado a lado com as pessoas, cuidando das pessoas, né? E é esse o projeto, é esse o plano que eu tenho, que vai acontecer aí para frente. Deus há de me dar as condições, né? Vai acontecer e aí para frente, né? Esse projeto ele vai se desenvolver, né? É pegar um que está caído ali, um potinho, um pouquinho de água, um pouquinho de comida, né? Vem cá, vamos ver aqui a palavra de Deus, vamos juntos aqui ler, vamos juntos orar, vamos diferente, sabe? Desse negócio programado. Agora nós vamos na casa do fulano, agora nós vamos na casa desse ciclano. Nós vamos não, vai onde eu estiver passando. Onde eu estiver passando, Deus vai me conduzir, né? E ali nós vamos cuidar de pessoas, né? Então, eu tenho o meu jeito, a minha forma. Então Deus ele colocou algumas coisas na minha vida que despertou algumas ideias, despertou algum sentimento, algum plano, né? Deus, nos momentos mais difíceis, Deus falou uma vez no meu coração, num dos momentos mais difíceis, quando Deus ele estava consertando esse momento mais difícil, ele falou assim: eu te coloco entre os príncipes desse mundo, para te mostrar e para mostrar para aqueles, foi bem assim mesmo, essas palavras, que eu sou o teu Deus e que eu te amo, né? Então Deus me colocou, né? Ele falou assim: eu abro as portas para você, seja onde for, seja para o que for, aquilo que você precisar, eu abro as portas para você, né? A gente tem que saber discernir essas coisas, não confundir, né? Porque muitos pessoas falam: se Deus abre as portas para mim, então agora eu vou ficar rico, vou fazer isso. Não é isso não. Não é isso não, né? Então, então veio, né, lá, isso foi lapidando aqui, foi desenvolvendo, está evoluindo, né, os projetos. E aí, Deus, o que ele quis dizer? Que onde o Senhor confiou em mim, porque eu sempre falei essas coisas com ele: Senhor, eu tenho um desejo assim, né? E ele veio respondendo, né, como eu falei agora. Quantas vezes o Senhor veio respondendo que ele está comigo, eu estou no teu projeto, o que você precisar eu te darei, eu sou o teu fiador. Eu sou o teu fiador. Se tu precisar, eu te dou, eu te empresto, eu te dou. Eu acho que algumas vezes falou empresto, outras vezes falou te dou, né? Eu te empresto, né? Porque na verdade é tudo emprestado. Porque eterno é só a nossa alma, é só a vida espiritual. E a vida espiritual não precisa de dinheiro, não precisa de celular, não precisa de cadeira, não precisa, né? Então esses treinhados que nós carrega aqui, essas bagagens, né, essas coisas materiais, é prestado para nós viver aqui enquanto a gente está vivo, enquanto tem vida humana, né? Enquanto há uma vida humana, enquanto há necessidade. Então ele nos empresta, né, a cadeira, nos empresta um carrinho para a gente andar, nos empresta aquilo que nós temos de necessidades. Tem que discernir o que é que nós temos de necessidade. Senhor, eu preciso
construir um projeto ali, eu preciso fazer aquilo ali, tudo. Viu meu projeto? Preciso desenvolver isso aqui, Senhor. Me auxilia. E aí o Senhor vai conduzindo, Ele vai te mostrando os caminhos que você deve fazer. Assim como fez com o Senhor Jesus, com os pescadores, né? Lança a tua rede da banda de lá, né? Da banda, eu não lembro exatamente, da outra banda, né? Do outro lado. E pegará. E achará os peixes. E eles fizeram, foi lá e achou os peixes. Porque a gente pode estar batendo na porta, batendo. Hoje mesmo eu fui no. Hoje realmente o dia foi meio paradão, mas sexta-feira para mim normalmente é meio parado. Normalmente. Sempre foi assim. Não, nem sei porquê. Normalmente é meio parado. Sempre foi. Essa semana foi boa, graças a Deus. Né? Eu estou falando de contato, né? De trabalho eu tive bastante hoje. Bastante. Então, eu fui num amigo, num irmão, e até chegou uma irmã, tudo lá, conversando, né? Comerciante também. E falando da paradeira, né? Paradeira. Às vezes a gente pode estar ali batendo, né? Esperando, arrumando a loja, né? Chamando um, chamando o outro, e aí, né? Tentando fazer alguma coisa para o negócio impulsionar. Às vezes a gente está lá. Isso significa o quê? Está batendo, né? Malhando o nosso trigo. Podemos estar ali fazendo, né? Por uma obrigação nossa, uma obrigação humana, é o nosso trabalho, é aquilo que nós temos que fazer isso. Isso é a mesma coisa de você pegar a sua enxada na lavoura e ficar ali preparando a terra, preparando para poder colher o fruto da lavoura, né? E nós temos que fazer isso, né? Aquele processo da lavoura não é fácil, né? Às vezes tem que tirar os bichinhos, às vezes atrasa, às vezes não vem a chuva no tempo certo, tem os problemas ali. E nós aqui na vida urbana, na vida já moderna, né? Moderno porque até a lavoura modernizou, né? Nós é um outro modelo, né? Mas nós estamos ali tirando os bichinhos, arrumando, né? Às vezes atrasa, às vezes tem problema, nós estamos ali. Dificultoso, né? E nós batendo, né? A nossa enxada. Mas aquele que Deus está na vida dele, aquele que está direcionado para um propósito a mais, um propósito que não é só para ele, e pode até ser só para ele, mas no geral um propósito um pouco maior, pode ter certeza que essas palavras que Deus mandou para mim, elas se cumprem, né? Deus aí é onde Deus ele vai falar assim: eu sou teu fiador. Se tu bater na porta eu abro, eu te dou, eu te empresto, né? O Senhor sabe o momento exato também, o momento certo, porque os nossos olhos alcançam onde a gente pode, né? 1 metro, 10 metros, 20 metros, 100 metros, cada um tem um alcance ocular, né? Mas Deus enxerga tudo, o que está por dentro, o que está por fora, né? Então, no momento certo, na hora certa, mas não enganando ninguém, né? O Senhor não engana, o Senhor não fica enrolando. Eu vi outro dia até não gostei, né? O crítico falando, e o irmão lá também, eu acho que ele errou no sentido, parte daquilo ali, sobre a profecia. Você espera a profecia nem que seja tantos anos, né? Não. Então, a gente tem que tomar cuidado esse negócio de profecia. A profecia, eu sempre disse, a profecia tem que ter endereço certo. Se Deus falou para mim, porque se Deus ele mostrar para mim, irmãos, se Deus mostrar para mim que eu vou até ser mais direto, se ele falar para mim, esse mês eu te dou tal coisa, você pode dar? Não, porque Deus ele faz você ir buscar, você arar a terra, ele faz você ir lá cuidar da sua lavoura. Ele pode até dar, né? Mas não é essa a ideia, né? Então você pode ir lá, ele vai te dando, você vai ficar na comunhão,
Você vai trabalhar, começar a trabalhar na comunhão, para ver se Deus te dá as direções de onde que você vai mexer, né? Você vai criando. Senhor, o que que eu faço? Vou aqui e vai trabalhando, né? Não é só perguntando, é trabalhando, fazendo alguma coisa. Senhor, já tentei esse lado aqui e aquele lado. O Senhor vai te mostrar qual é o, o caminho que você deve tomar para alcançar aquilo que Ele falou que você vai abraçar naquele mês. O Senhor não mente para ninguém. Esse negócio, eu vou te dar, não, pera aí. Se Deus falou assim, você vai engravidar, você vai gerar um filho, pode trabalhar, vai cuidar lá, chama um marido, chama um não sei o que, o marido, né? Ou a mulher, né? Desculpa a minha expressão, não falei em outro sentido não, falei marido e mulher mesmo, né? Chama lá e vai trabalhar, meu filho, porque Deus vai dar, né? Vai esperar os dias férteis, né? Os dias que tem que acontecer, né? Nesses dias tem que se ficar atento, buscar conhecer a fertilidade, qual é o dia melhor, buscar, porque tem isso, né? Tem isso também. Então, né, vai ficar mais saudável, mais, né, se preparar para esses dias, porque vai acontecer. Vai acontecer e pronto, né? Deus profetizou, vai acontecer. Agora, o peão está esperando lá uma cesta básica, lá, uma compra, não vou falar nem cesta básica, às vezes está esperando lá, né? Jesus já está até recebendo a cesta básica, mas está esperando ali receber poder fazer uma compra, né? Está lá trabalhando, fazendo alguma coisa e vai esperar 400 anos para fazer uma compra? Não, não vai não. Então eu acho que tem que tomar cuidado com isso. E é isso que as pessoas estão se enojando. Então eu não me denomino nada disso, né? Quando eu tenho um sentimento, alguma coisa, eu passo o meu sentimento, aquilo que eu sinto de falar. Assim como eu falei muitas coisas, nós estamos vivendo. Coisas que eu falei, já vivemos. Coisas que eu falei, estamos vivendo. Vivendo, foi uma profecia? Cada um julga, aqueles que escutaram, julga e vê se foi profecia, né? Não foi uma profecia diretamente para ninguém. Teve um irmão. Só que sabe o que aconteceu? Aí é que isso me deixa encucado. Um dia eu estava dentro da igreja. Esse é um irmão, eu gosto muito desse irmão. Muito. Mas ele se distanciou, ele ficou meio, irmão meio. Mas eu gosto muito dele. No momento mais difícil da minha vida, esse irmão estava lá comigo. É a porteira da igreja. Ele, a esposa dele, ele estava lá. Tem muita coisa assim, boa deles assim, viu? Muita. E aí, um dia eu estava lá sentado, lá no fundo da igreja, ele lá, atendendo. Tava lá, isso foi no culto de jovens. E eu lá, gostava de ir no culto de jovens. Eu tava ali, olhando. E ali, né? E eu peguei e falei, acabou ali o culto. Veio um sentimento antes, né? Ali dentro do culto. Eu vi ele assim com as crianças, a esposa dele com as crianças. E algo falou pra mim assim, ela vai gerar. Vai gerar. Falou pra mim. Falou. Na hora que eu tava indo embora, assim, peguei e falei assim, ô irmão, vem cá. Ó, tua esposa vai gerar. Trabalha aí. Foi. Ó, por Deus, esse aí vídeo eu queria até que ele escutasse, porque eu falei isso pra ele. Né? Sabe o que aconteceu? Demorou não sei quantos dias, não lembro isso daí. Mas não foi muito tempo não, foi rapidão. Foi naqueles dias mesmo, né? Assim, semanas, eu acho, umas 2, 3 semanas, eu não sei precisar isso, mas foi. O irmão chegou e falou assim, ó, irmão, pode agradecer a Deus, porque fulana tá gestante. Só que ela perdeu a criança, né? Só que aí depois ela engravidou de novo, né? Então eu fiquei meio assim, poxa, eu falei, ela perdeu a criança, mas aconteceu. Esse irmão está de testemunha disso aqui que eu estou falando. Eu falei para ele. E em poucos dias ela ficou gestante.
E ela tinha dificuldade de gerar, né? Tinha muita dificuldade. E aconteceu, né? Muitas coisas que eu falo acontecem. Tem coisas que eu estou... É como uma investigação. Às vezes eu estou tentando saber alguma coisa, não uma investigação de trabalho, mas de alguma determinada situação. Às vezes eu estou ali matutando determinada coisa que não, de outras pessoas, né, de uma outra situação. Parece que aquela pessoa fala comigo. Quando vê, tudo é revelado pela própria boca da pessoa. As mesmas palavras que eu já sabia. É uma coisa assim, sabe? É uma coisa, eu não sei explicar como é que é. Mas é Deus. É Deus. Coisas boas, não estou falando coisa ruim não. Mas é revelações, sabe? É diferente, até diferente, não tem nada a ver com o que eu vejo muitas coisas as pessoas falar, né? Então, às vezes eu já sei alguma coisa antes de acontecer. Muitas dessas coisas eu falo, né? Eu falo, né? E muitas coisas já aconteceram aí. Já. Uma outra coisa também, eu não sei se isso tem a ver com um dom, experiência, sabe? Uma experiência de vida, alguma coisa, não sei. Mas existem algumas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez aconteceu um assassinato na Zona Leste, se eu não me engano. Estava passando na televisão. Uma moça que foi estuprada, ou quase estuprada, eu não lembro exatamente. E morreu. Encontraram morta. Aí a imprensa estava lá fora, lá entrevistando os vizinhos, os amigos, os parentes ali, né? E um rapaz, eu nunca tinha visto, eu vi na televisão. Foi na televisão isso daí. Um rapaz estava lá dando entrevista. Assim, normal, igual todo mundo. Eu falei, foi ele. Falei no meio das pessoas, foi ele. Nada a ver, as pessoas. Oxi. Foi dito e feito. A polícia prendeu ele depois. Foi ele. Foi ele que me. Aconteceu isso muitas e muitas vezes. Eu falo assim, foi assim. Aconteceu isso. E foi aquilo que aconteceu. Né? Então, são dons que eu venho adquirindo, né? Eu não sei qual o percentual do espiritual nisso, qual o percentual da vivência de vida, algumas coisas até profissional, né? E no profissional mesmo, muitas coisas parece que eu enxergo. Teve coisas que eu não consegui provar, mas eu enxerguei, ó, isso acontece assim. Mas eu não pude falar, porque eu não vi. Não aconteceu. Mas teve um caso de um cliente que não aconteceu. O cara paga uma semana. Eu fiquei e nada. Eu tinha certeza que eu já sabia até como que era o assunto. Oxe, acabou o serviço, não apareceu nada, o cara não quis pagar mais, né? Beleza. Passou uns 2 meses, 3 meses mais ou menos. Esse cara é até fazendeiro, mas mora na cidade, né? Vem pra cá, mas ele é fazendeiro, tem fazenda no Mato Grosso do Sul. Mexe com boi. E aí, ele pegou e mandou as imagens pra mim. Aqui, consegui, eu peguei. Pegou e catou o celular da esposa e tava tudo lá no celular dela. Filme, imagens dela, vídeo, mostrou tudo pra mim. Tudo do jeito que eu falei que era. Falei pra mim. É assim. E eu não consegui pegar. Porque não aconteceu naqueles dias. Né? Então, são coisas que eu não consigo explicar por quê. Mas existe isso. Agora, eu vou dizer aqui, agora eu vou pegar e vou me denominar um profeta? Não, eu não sou um profeta. Isso tem que vir de um sentimento, isso tem que vir de dentro, tem que vir uma ordem de Deus para você falar. Quando é de Deus, você vai lá e fala. Quando não é, agora. Só que aí os profetas de hoje aí tá falando todo dia, tá profetizando todo dia, tá jogando profecia o tempo todo, né? E aí tá matando muitas pessoas assim. Eu vejo que muitas pessoas estão morrendo por causa disso, morrendo na fé,
morrendo na crença, né? Porque você vai dando a pessoa com vontade de beber água, e você pega e enche ela de água ali, e ela nem bebeu, porque afogou tanto que ela nem bebeu. E de repente não vai vir nenhuma gotinha de água mais para frente para ela, que ela estava esperando. Essa pessoa vai perder a fé daquilo ali. E é o que eles estão fazendo. Estão matando a fé do povo, a esperança do povo. Não pode pregar assim, né? Não pode. Nós temos que ensinar o povo a ser valente. Olha aqui. Esse aqui é o caminho. Esse aqui, ó, a vida espiritual. A alma. Explica esse assunto pro povo. A alma. Isso aqui é a alma. O que Deus está prometendo para nós é a alma. Ele disse que vai nos ajudar a viver aqui, a sobreviver, mas vamos nos separar aqui. Eles querem separar, mas querem separar no terno aqui, ó. Bota uma gravatinha, um terninho, pastinha. Essa é a separação. Não vai ali, ó, não bota um shortinho, não vai ali, não vai lá, ó, se separa, não, você não pode chegar perto daquele ali, não. É essa a separação que as igrejas, né, as religiões fazem. E não é essa a separação que tem que ser. A separação nós somos espíritos, nós somos alma. Vamos cuidar dessa alma aqui. A carne, se nós cuidar da alma, nós vamos ter força para suportar os problemas da carne. Oxalá, né? Quer dizer, pode ser, ou tomara que Deus, Ele nos abençoe também nas coisas da carne, da vida humana, que nós possamos ter uma vida um pouquinho tranquila também. E Deus é bom, Deus Ele pode conceder isso, né? Mas nosso esforço, a nossa busca, ela tem que estar além da vida humana, muito além. Na verdade, ela tem que ser focada na vida espiritual. Nós temos que oferecer, né? Oferecer não, nós temos que buscar, né? Focar a nossa vida no espiritual, porque senão a gente vai ficar se enganando aqui, e cada vez mais o povo vai abandonando a fé, né? Porque vê um engano naquelas pregações, né? Então as pessoas estão saindo das igrejas por causa do engano que há, né? Propositalmente? Não, acho que até por engano. Tem gente enganando, que acredita naquilo ali e acaba enganando outras pessoas, né? Iludibriando as pessoas com algo que não vai acontecer. Tem coisas que acontecem, porque Deus é tão bom que Ele faz algumas coisas acontecer para que haja um movimento, porque Deus é o controlador de tudo. Deus já sabia de tudo isso daí, a forma, o modelo que nós estamos vivendo, pastores ganhando milhões, trilhões, sei lá, trilhões eu não digo não, mas muito dinheiro está ganhando. Deus já sabia disso, mas convém, não quer dizer que Deus, faça isso aí, não, convém para o crescimento, né, para a propagação da espiritualidade, de um caminho de espiritualidade, que na verdade não é espiritualidade ainda, é um caminho que aí vem logo à frente, né, uma mudança de comportamento que será uma espiritualidade. Alguns já adquiriu isso, né, mas a grande maioria não. 40 minutos vai dar falando aqui. Eu nem sei explicar essas coisas, né? Então, a parte que eu fiquei de falar, né? Eu tenho meus projetos, meus planos, né? Precisaria eu fundar uma ordem dos Cavaleiros Templários para isso? Não exatamente. Poderia ser algo sem nada, sem qualquer, mas pelo meu jeito de ser, as minhas inclinações, os meus dons, assim, os meus dons humano, a minha forma de ser, tem tudo a ver comigo. Deus me levou nos lugares dos príncipes para que eu pudesse conhecer um pouco mais a respeito disso, né? E para que eu
depois talvez, né, eu consiga ajuda, auxílio dessas pessoas, né, por ser algo de origem, né, destas pessoas, dos príncipes, né. E então, como tem tudo a ver comigo e tem a ver com a crença, tem a ver com um movimento espiritual, um movimento cristão, um movimento, né, estou, né, me preparando para fundar uma ordem dos Cavaleiros Templários. Não uma ordem simbólica no todo. Ela é simbólica? É. Porque não é eu não vou fundar uma milícia, um grupo de guerrilheiros, um exército particular. Não, até porque a nossa legislação nem permite isso, né? Mesmo que permitisse, eu não tenho nenhum interesse nisso. Mas talvez seja algo muito semelhante, assim, no sentido de, no tocante aos aparatos, às vestimentas. Talvez sim, talvez, né? Não sei. Haverá reuniões entre nós, onde nós vamos estar ali parecendo... Quando eu tinha meus 11 anos de idade, eu fui para uma patrulha mirim. Eu acredito que esse documento deve estar aí em algum lugar no meu carro ou aqui na gaveta, não sei. Eu guardo até o dia de hoje. Eu era da patrulha mirim, lá na zona leste de São Paulo. Eu ia todos os domingos para lá. Eu trabalhava de segunda a sábado em um supermercado. E aos domingos eu ficava o dia inteirinho lá nessa patrulha mirim. E nós ficava lá fazendo ordem unida, nós íamos acampar, igual os escoteiros, só que é um grupamento de hierarquia militar, né? Fardado, bonito, coturnão, é coisa linda. Tinha dois modelos de farda, né? E eu fui até a última hierarquia ali da patrulha mirim. Eu fui até a última. E, inclusive, eu encontrei, através de uma outra patrulha que eu pertenci também, encontrei até um desses fundadores, eu era o presidente, encontrei uns anos, ele deve estar falecido já, porque a última, já faz uns anos que eu encontrei ele, que eu nunca imaginei que eu ia encontrar aquele homem aqui, porque ele é lá da Zona Norte, né? Essa outra patrulha que eu fui, né? Que não tem nada a ver com a patrulha mirim, é uma patrulha diferente, não tinha uniforme, não, acho que é só camiseta, né? Lá, só que essa aí já era porque eu saí da patrulha com 17 anos. Aí eu acho que era a idade limite. Aí depois eu tive que ir para outra, porque estava próximo da maioridade e tive que ir para outra. Eu acho que foi isso, alguma coisa assim, nem lembro direito. E aí era essa outra de Santana. E esse daí eu encontrei, seu Oliveira. Ele já estava bem velhinho, já um pouco adoentado. E eu encontrei dentro do supermercado, falei, seu Oliveira e tal, e nós ficamos conversando, eu encontrei ele umas 2 ou 3 vezes. Encontrei com ele umas 2 ou 3 vezes no mercado, né? E ele, assim, lógico que não lembrou de mim, porque eram muitos meninos. E lá na outra patrulha era o Josafá Bispo de Lima, que era o comandante, ele era do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, e o patrono era Antônio Erasmo Dias, Coronel Antônio Erasmo Dias. Então, tem tudo a ver. Então, talvez, né, se acontecer algo assim, mas dentro, né, de um conceito da filosófico e da essência templária, né? Não é só uma ordem unida ali, não, nós vamos fazer estudos, nós vamos meditar nas coisas de Deus. Vamos meditar, o trabalho é esse, as coisas de Deus, e trabalhar no campo para as coisas de Deus, assim como as igrejas deveriam fazer. Não fazer culto, não é culto. Não é culto. Poderá que em algum momento nós façamos um culto, se não houver igreja? Pode ser. Se eu estiver vivo, pode ser que um dia isso pode acontecer, não estou descartando isso, mas não tenho nenhuma ideia a respeito disso. Mas sim, reuniões,
ir na casa de alguma pessoa e fazer uma reunião evangélica, né? Uma reunião de cunho espiritual, falar das coisas de Deus, ler a Escritura Sagrada, falar da Escritura Sagrada, né? Desenvolver algum método, né? Para que possamos tratar a Escritura Sagrada na nossa vida, né? Tratar a nossa vida espiritual. É isso aí, né? E vou fazer. E eu quero ver não fazer. Eu quero ver eu não fazer. A não ser que Deus não queira, né? Mas Deus já disse que quer. Ele disse que está comigo nisso. E o que for necessário para que isso aconteça, vai acontecer no momento certo, na hora certa, né? Nós vamos bater, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer. Deus vai dar um discernimento, a visão, né? Talvez até a profecia, mas é a profecia que cumpre, né? E as coisas vão desenvolver, vai acontecer, né? Nós vamos apalpar, né? Nós vamos abraçar essa seara aí, essa seara que as igrejas não estão fazendo. Eu quero fazer o trabalho que as igrejas não querem fazer. É isso que eu quero fazer. O trabalho que eles não querem fazer, né? Porque é dessa forma que eu vou conseguir, até mesmo para minha vida, o aperfeiçoamento espiritual e humano que eu preciso, né? É através disso que eu vou pecar menos, que eu vou transgredir menos, que eu vou errar menos, através disso aí. É através disso, porque a gente só muda o ser mal da gente através do exercício das coisas boas, das coisas espirituais, do amor, ser pessoas fraternas, né? Fraterna. Tem muitas pessoas aí, não é falando mal, né? Não estou de jeito nenhum falando mal, indo para as maçonarias, porque a maçonaria, a ideia é muito boa, é maravilhosa, mas tem muitas pessoas aí com a ideia com a ideia deturpada do que é ser um maçom, né? Vai para a maçonaria e já quer logo já botar os ouros, as correntes, os anel, não sei o quê, quer demonstrar que é da maçonaria. E a maçonaria não é isso, né? Então, e tem mestre assim, tem mestre da maçonaria, né, promovendo, né, um movimento de cunho comercial, né, de cunho para arrecadar, para fazer as pessoas envolver questões de dinheiro, e não é isso, né? Assim como as igrejas estão a mesma coisa, né? E a maçonaria também é bem assim. Então a maçonaria e as igrejas já têm no seu fundamento, na sua essência, algo muito maravilhoso, né? Mas não está sendo desenvolvido, né? Então a ideia é desenvolver a essência da maçonaria, das igrejas. Da maçonaria, construir um homem, né? O construtor de si próprio, lapidar a pedra que nós somos, né? A igreja, né? A conversão do homem num ser espiritual, que é a mesma coisa da maçonaria, né? Nós não estamos fazendo isso. Isso só se faz quando a gente exercita o bem, o amor. Aí nós vamos desenvolvendo, né, os dons espirituais, ou melhor dizendo, as virtudes espirituais. Que é as virtudes espirituais? Promovida virtudes espirituais, sendo que sua origem é o amor, né? Perdão, a misericórdia, a fraternidade, e aí vai. Nós vamos desenvolver, tem que desenvolver, tem que exercer, porque se não exercer, não desenvolve, né? Exercendo, já pode retroceder nesses dons. Você imagina não exercendo. É isso aí, pessoal. 50 minutos falando a respeito disso, mas eu achei interessantíssimo eu falar a respeito disso, muito interessante, né? E eu tenho a segurança absoluta
né? Não sei o que vai acontecer para frente. Pode o mundo cair em chama, mas que tudo isso vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus. Mas que eu vou alcançar os meus objetivos, eu vou alcançar, né? Vou, dentro desse meu projeto de vida, o projeto de transformação de tudo na minha vida, né? Viver dentro de um motorhome, tudo isso vai acontecer. Vai acontecer, vai chegar, vai, assim, ó, não vai ser de mão beijada, não acredito muito nisso. Mas pode ser, Deus pode me dar, né? Deus pode chegar aqui pra mim e falar assim, ó, tá aqui, é teu. E acontecer, mas eu acredito que Deus vai criar os caminhos, né, para que isso aconteça, né? Construir um motorhome, viver, né? A parte da empresa já estou cuidando, já está bem desenvolvida essa parte da empresa, né? A Lealdade e Justiça, a Ordem dos Cavaleiros Templários, bem inicialmente ainda, mas vai desenvolver, eu vou desenvolver os métodos, tudo. Já tem muitas coisas na verdade, né? É só colocar, é só organizar e fazer. Deus vai criar as condições para que tudo isso aconteça. Sabe por quê? Porque é bom. Porque é o que o mundo aí não tem. Com exceções, é claro. Porque tem pessoas fazendo isso de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas tem pessoas praticando o bem, né? Mas a verdade é que tem muitas pessoas, né, que deveriam estar praticando e não estão fazendo, né? É difícil, é difícil, muito difícil, né? E difícil para mim, porque eu tenho os meus erros, as minhas falhas, né? E eu só vejo essa porta como uma porta de libertação para os meus erros, para as minhas falhas, para me consertar o ser que eu sou, ajudando outros a consertar também o ser que eles são, né? Lapidando a mim e ajudando a lapidar o próximo, né? Cuidando, oferecendo a mão, o braço, vem a força, vem que nós estamos juntos, né? É isso que eu quero para mim, é isso que Deus quer, por isso que vai acontecer, por isso que vai dar certo, né? Vai dar certo porque a essência do projeto, do plano é bom aos meus olhos e principalmente aos olhos de Deus. Deus seja louvado.